Então, pessoal, primeiramente, super boa tarde a todos. Então, primeiramente, queria agradecer o convite e falar que este tipo de evento é chave nas organizações. Então, às vezes vocês ficam, do tipo, mais um evento, alguma coisa assim. Não são todas as que investem, não são todas as que dedicam tempo. Então, assim, diferente das quintas que vocês têm ao longo do ano, aí, que é uma jornada, eu acho que é aproveitar a oportunidade de fato, seja qual for o palestrante, o tema e tudo mais, porque é uma jornada de fato, que é um presente individual, que é o que vocês levam para a vida de vocês. O primeiro convite que eu queria fazer para vocês é para vocês virem mais para frente. Essa história de deixar um monte de cadeira aqui, o time do fundão, por gentileza. Vamos ficar mais pertinho. Falam que curitibano é frio, mas não é não. Vamos para cá mais pertinho. Vamos saindo lá do fundão, vindo para cá. Não, se fosse Curitiba, eu ainda podia falar, não, o pessoal vai ficar lá no fundão. Não, mas aqui não dá, gente. Não, mas legal, gente. Obrigada. Aí já estou movimentando, vocês. Então, falando um pouquinho do que é o Connect, que o Rafa comentou. O Connect Executive Hub, ele é uma confraria de gestores, são executivos de várias empresas, estados, e também tem outras pessoas de fora aqui do país, numa jornada de lifelong learning. E por que é isso? Que é um dos temas da nossa fala. Se a gente parar para pensar, quem se basta com o que aprendeu na faculdade, a gente mal termina e já está ultrapassado. Cada vez mais a temática, as mudanças, seja qualquer que seja o tema, ele muda muito rápido. Então, quando a gente fala de conexões, é uma forma de aprender com o outro, aprender com as trocas, é gerar novas experiências. Então, é um pouquinho do que a gente faz. Lá a gente tem trilhas, por exemplo, de fazer um papel de board advisor de startups. Então, são pessoas que estão no seu dia a dia, mas que se dedicam uma noite ou alguma coisa assim para fazer uma mentoria de carreira, para fazer um board de startup, para estar vivendo outras experiências. Então, é um pouquinho de como que a gente instrui para gerar experiências, para ampliar repertório. Eu falo muito que a gente vive em bolhas e mini-mundos. Então, por exemplo, eu que sou da área de pessoas, é um grupo de RH que se reúne, CFOs, é o grupinho de CFOs. E, normalmente, assim, a gente circula na mesma rede de amigos, a mesma rede de pessoas e consome o mesmo tipo de conteúdo. Quando você estoura essa bolha, você vai falar, putz, nunca nem tinha ouvido falar do tema X. Então, isso é bacana para ampliar realmente o repertório, que é um pouco do que a gente vai estar falando. Uma outra coisa que a gente acredita de fato é que as conexões movem o mundo. Quando a gente para pensar em conexão, é meio óbvio, mas a gente não traz para a consciência. A gente muda de emprego pelas conexões, a gente compra casa, a gente conhece alguém, enfim. A gente está em um mundo que é de conexões e as coisas realmente fluem de uma maneira muito mais ágil quando as conexões são muito mais conscientes. Então, falando um pouquinho, então, quem sou eu, Estou como responsável na Renault, A gente tem unidades aqui no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México, então meu perímetro é Latam, das áreas que a gente cuida de operações, supply chain, qualidade, enfim, então são essas áreas que eu estou como responsável. Cerca de 2019 para cá, que eu brinco que eu foram criando essas barrinhas, até então meu mundo era quadradinho, e por isso que eu falo de ampliar esse olhar. Me tornei conselheira, estou como em um grupo de investidoras anjo. Investidoras anjo, para quem não sabe, é um grupo que investe em teses de startups. No nosso caso, a gente é um grupo de mulheres que investem em startups cofundadas ou fundadas por mulheres para acelerar realmente startups fundadas por esse gênero. Estou em 2 venture building, uma que se chama de economia prateada. Eu já entrei lá no começo e falei, nossa, o que é isso, É tudo que for tecnologia para pessoas acima de 50, 60 anos. Então, eu brinquei, falei, bom, vou entrar aqui, desenvolver e acelerar, porque daqui a pouco eu estou com o pé lá também. Então, é uma área que a gente está, enquanto mundo, envelhecendo, e a gente precisa ter um olhar e uma cautela sobre isso. Eu aprendo bastante com quem está lá no grupo. E aí, alguns outros chapéus ali que eu fui acumulando, muito nessa jornada de quando a gente fala de giving back, de trocas e tudo mais. Então, aqui é um pouquinho de quem eu sou. Fora esse mundo, do executivo, sou mãe do Léo e do Gabriel, Meu mundo azul, casada com o Paulo, então, assim, entusiasta aí da área de desenvolvimento humano, e é uma das minhas paixões, é realmente conectar pessoas. Quando o Dan falou para mim, o que eu imagino, pessoal? O poder da inteligência coletiva
Se a gente para olhar no passado, e principalmente aqui, a gente estava até almoçando falando de esporte, muito era avaliado quem era a melhor pessoa, o the best, assim por diante. Já faz um tempo que a gente está falando muito de coletividade. Então, assim, mesmo esportes de alta performance que seja uma pessoa, tem toda uma equipe que está trabalhando com aquela pessoa. Então, quando a gente está falando, não é mais reter o talento, é como que eu gero uma organização fluida, que se eu perder o talento, porque hoje em dia está natural perder, né? Então a gente perde para um, daqui a pouco desenvolve, acelera. Como que eu não perco know-how, gestão de conhecimento e tudo mais? Então, quando a gente fala do poder da inteligência coletiva, é que a gente vai ter a nossa própria inteligência, mas de uma forma transversal e coletiva, ele acelera muito mais pontos de vistas. E aí que a gente consegue realmente transformar, né, e gerar grandes negócios. E aí passa pelo quê? Quando a gente fala de inteligência individual, não é só o QI que todo mundo fica fazendo continha. A gente está falando de uma série de autoconhecimento que é fundamental para a gente se conhecer e dar o próximo passo. Às vezes, como que a gente se apresenta? Eu sou o Rafa da FENAB. Não é o Rafa da FENAB. O Rafa vai ser o Rafa da FENAB barra alguma coisa e barra várias outras experiências, expertises que ele tem. E às vezes, pela carreira com que a gente foi, se você para olhar lá no passado, né? E talvez aqui eu não conheço tanto. A gente foi treinado o quê? Entra numa empresa grande, o sonho de todo mundo é entrar numa multinacional lá no passado e se aposenta. Aqui, não sei, né? Vou entrar no Banco do Brasil. Putz, filho, entra no Banco do Brasil, vai se aposentar. Então, assim, a gente foi criado muito com este mindset e aí a gente absorve o sobrenome da empresa como se você fosse a empresa. E qual que é o risco disso? É ruim? Não, não é ruim, mas você tem que trazer para a consciência. Por quê? Porque quando as pessoas se aposentam, estão saindo, estão migrando, é como se ela perdesse quem ela é e a identidade. E este é um risco. A gente passou agora em 2020, quando teve a pandemia, o mercado automobilístico é um dos primeiros que sofre, né? Então, plano de demissão voluntária, nós, Volvo, John Deere, todo mundo. E aí a pergunta é, adiantava conhecer a Renault, Turquia, Romênia e tudo mais? Que era o network que eles tinham? Não necessariamente, porque quando a gente fala de crise, ele dá uma crise geral. Era concessionária fechada, carro não era prioridade de ninguém. Tinha que conhecer o quê? Amazon, Mercado Livre, bens de consumo e tudo mais. Por quê? Porque era onde estava bombando contratações. E um diretor que seja da área X, ele é um diretor dessa expertise, ele poderia se recolocar. Qual que é a dificuldade? A rede dele não é aquela. Ele não acessa aquela rede. Então, quando a gente fala de ter uma rede diversa, não é só pensando que eu quero mudar de emprego, não quero mudar de emprego, algo do gênero. Mas é realmente para a gente se conhecer na integralidade de falar, qual que é a minha fortaleza? E a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente parar agora, vai ter um exercício rápido para a gente fazer, quem sou? Vocês aqui, como a gente está se olhando, vocês já devem se conhecer de longa data. Quem aqui tem cerca de 5 anos de empresa? 10 anos, 15. Quem que é o mais antigo aqui? Mais de 20. Eu já nem tinha sonhado. Viu? Já conhece todo mundo, já sabe tudo. A gente enquanto Renault Brasil, a gente está com 25 anos. Fez o ano passado, esse ano vai ser 26. Então, é uma organização que ainda está, né, envelhecendo. Quando a gente foi essa semana passada para a Argentina, é 70 anos. Então você já encontra pessoas com 30 anos de casa, 30 e poucos anos. Mas por que é importante? Porque é uma vida, gente. Tem até uma campanha que a gente lançou que a minha história se mistura com a sua, que era uma das questões da Great Place to Work. Por quê? Porque a gente casa, tem filho, às vezes conhece a pessoa ali mesmo. Então, assim, é tanta coisa junto. Comprei minha casa, minha primeira viagem. Então, assim, é muito impactante. Mas é importante a gente saber também quem a gente é, quais são as nossas paixões e tudo mais. A época da pandemia deu aquele chacoalhão em todo mundo, de voltar a ficar no seu silêncio consigo mesmo, para falar o que eu gosto de fazer, como que eu preencho o meu tempo, o que eu vou encontrar de sabedoria. E aí quais são as minhas paixões, né? O que é carreira para você? Então, lá no passado, carreira saía nas primeiras capas de revista, que era o quê? As pessoas workaholics, que trabalhavam X horas por dia, que é aquela carreira de sucesso, mas que tinha um estereótipo do tipo, não está casado, já separou, já divorciou, já fez isso. E aí a gente está vendo que para você ter uma carreira de sucesso para cada um é diferente.
Para um vai ser presidente, para o outro não vai ser presidente, para outro é qualidade de vida e ser feliz, e tá tudo bem. Mas num bom período a sociedade imaginava, lembra aqueles programas de trainee? O que você quer ser? Até o Roberto Justus e tal. Eu quero estar na sua cadeira. Foi muita coisa batida o martelo nesse sentido para desenvolver esse mindset na gente. E aí, o que a gente vê também, pessoal? Eu quero ser um diretor X, quero ser o presidente. O que a gente está disposto a fazer? Porque em toda escolha, cada escolha tem uma renúncia. Então, por exemplo, eu falo assim, eu queria ser, sei lá, X quilos, né, mais magra. Quero acordar às 5 da manhã para correr? Não quero. Então, meu sonho não é tão sonho assim. Tudo na vida vai ter escolhas. Eu quero ter uma carreira internacional. Putz, mas como que tá teu idioma? Como que tá isso? Como que você tá indo atrás? Então, às vezes a gente sonha, mas o sonho não é tão forte o suficiente para fazer a gente mover outras coisas ou abrir mão de outras. Então, é importante ter claro isso também. E aí tem outras coisas que é o que eu não abro mão. Então, assim, aqui pelo que eu passei amanhã aqui com vocês, tem um ambiente extremamente agradável e tudo mais que dá para sentir entre vocês. Então, tem outros ambientes que vai falar, eu não aguento isso, eu não aceito aquilo, não daria certo no lugar X. E tá tudo bem, porque você sabe aonde você quer pertencer e aonde você não quer pertencer. Então, trazer isso para a consciência também é importante. E aí, o que a gente está falando muito é qual é a sua área de excepcionalidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu sou bom em finanças, eu sou bom em contábeis, eu sou bom de negociação, o que a gente é bom? E o bom não quer dizer qual é o meu cargo, porque às vezes não é. Às vezes a gente tropeça na vida lá no começo e caiu em RH, né? Então, assim, é trazer para a consciência, porque às vezes a gente fala assim, eu queria ser X, Y, e a vida não permitiu. Então, quando a gente fala de excepcionalidade, assim, que de fato, esquecendo o título do cargo e tudo mais, você fala, eu sou boa nisso. E não é tão fácil quanto parece. A gente, às vezes, se acha bom bastante, e quando vai trazer para a realidade, você fala, o que eu venderia para outro? O que alguém estaria disposto a pagar do que eu faço, do que eu, Quando tem uma matriz que é bacana, que é falando um pouquinho de propósito. E quando a gente fala isso, a gente está falando de uma identidade, que a identidade é muito mais do que falar eu sou o Rafael da FENAB, eu sou o Dan da FENAB. Faz parte ser parte da FENAB, mas vocês também são outras coisas. Quem aqui já tinha ouvido falar da linguagem de pitch? Pitch é uma linguagem que a gente fala muito no âmbito de inovação e de startup, que o pessoal faz as rodadas normalmente de Open Innovation, fala assim, você tem que dar 3 minutos para fazer o teu pitch, 1 minuto para fazer o teu pitch. E o que é este pitch? O pitch elevator que eles falam é um paralelo, que é o quanto que você consegue vender a tua ideia ou a tua empresa num tempo de você subir o elevador. Então, eu subi um elevador com um cara que é super importante, que eu não ia conseguir agenda com ele. Então, estou subindo o elevador, estou falando, Gustavo, tenho uma ideia para você e tal, minha empresa assim, e ele está subindo e está conseguindo vender a ideia. Vocês acham que é fácil ou é difícil? 2, 3 minutos. Difícil pra caramba. Tem que ter treino. Não é fácil. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe nem como a gente quer vender, qual é o nosso diferencial competitivo e assim por diante. Porém, quando a gente para lembrar daquelas propagandas chicletes que tinha no passado, quem lembra da propaganda lá da Doriana, da Família Feliz, do tiozinho da Fanta, de não sei o quê? A gente até não pode entregar a idade, né? Porque alguns não vão saber. Mas, gente, é 30 segundos. 20 segundos, o negócio gravou e passou gerações. Então, assim, é mais ou menos isso do que a gente está falando de pitch. Pitch é você, assim, quem é você? Você rapidamente já está se apresentando, falando e tudo mais. E aqui não é de uma maneira pejorativa do tipo, eu estou me vendendo, porque também a história nos conta que assim, eu não posso me vender, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente é um produto de relações. Nem que eu não queira vender nada, nem que eu não queira procurar emprego, nem que eu não queira abrir uma startup. Na vida real, você já é o marido de alguém, a esposa de alguém, um pai de alguém. Você já tem uma personalidade que é vendável, enquanto aquilo, ele é um bom pai, ele é um bom não sei o quê e tudo mais. Então, a gente já faz, mas não de uma maneira consciente. E aqui tem 4 elementos. Então, o primeiro deles, área de atuação. Então, a gente fala assim, identidade profissional. Eu sou founder, eu sou head, eu sou analista, eu sou diretor e tal, no segmento X.
área de finanças, controladoria, área comercial. Então, assim, normalmente a gente já fala, qual que é o meu DNA? O que eu realmente já estou trabalhando nesse cenário? Ali, na segunda, é o que eu tenho de feedbacks que eu recebi ao longo da jornada. Pensa naqueles feedbacks que alguém te deu na vida. Você fala assim, putz, recorrentemente, putz, você é uma pessoa de relacionamento, você é uma pessoa que conecta rápido, putz, você analisa muito bem. Sempre tem alguma coisa que de forma recorrente você foi recebendo de diversas pessoas. Trajetória profissional. Putz, minha trajetória profissional foi 20 anos no Banco do Brasil, foi 10 anos numa empresa familiar. Você tem uma bagagem também que é relevante, a gente está trazendo. E o objetivo aqui, ele vai variar pra caramba. Então, por exemplo, quando a gente fala quem quer transicionar de uma carreira de executivo para uma carreira de conselheiro, surpreendam-se, volta quase a procurar o primeiro emprego. Por quê? Porque quando você é um diretor ou um vice-presidente, a tua rede vai ser diretor e vice-presidente. Quando você quer entrar como conselheiro, você tem que ter na tua rede presidentes de conselho, conselheiros, né, empresários que montam as cadeiras de conselho, e às vezes não é a rede que você frequenta. Então, assim, eu sou um CFO, conheço uma porrada de CFO, não é o CFO que vai contratar o próximo conselheiro, né? O CFO é demandado pelo conselho. Então, quando você traz para a consciência onde você quer chegar e que tipo de pitch você vai fazer, você consegue realmente ampliar essa visão. Vamos lá, próximo slide. Para cá. Então, aqui, trouxe 2 exemplos só para a gente ter aí um parâmetro. Então, atua na área de gestão de pessoas, como HR, como RH. Uma das minhas paixões é trabalhar com desenvolvimento de liderança e gestão de cultura. Minha expertise é sólida em empresas familiares e startups, com base em expansão, pois meu diferencial são programas de engajamento e fortalecimento de cultura. Estou em busca de ampliar minha experiência em empresas multinacionais para vivenciar na prática diversidade cultural e consolidar minha trajetória. Putz, aqui eu lendo ainda, né? Dá o quê? 15 segundos, 20 segundos. E eu já falo um pouquinho, eu vim de uma área X, quero a área Y, e estou com a intenção de entrar numa empresa, né, maior. Quando eu vou para uma outra, eu sou uma entusiasta de temas de inovação, expertise, eu gosto de construir estratégias, consolidar a expansão de negócio e criação de novos modelos de negócio. Transitei por empresas de grande porte, sendo head na área de inovação e marketing, consolidei na experiência também estando inserida em ecossistemas de inovação, atuo como investidora anjo ou board advisor e gostaria de ampliar minha atuação como conselho, porque eu acredito que eu possa, de fato, aportar na construção de cenários, estratégias, sendo uma conselheira consultiva. Então, aqui também, lógico que lendo não dá o mesmo impacto de quando você está batendo papo com alguém. Mas você já falou em segundos que você tem background, que você já trabalhou e o que você quer enquanto objetivo. Então, é um outro exemplo aqui para a gente pensar juntos. E aqui, o desafio que vocês vão imaginar que era só eu que ia falar e vocês vão se exercitar, tentem pegar uma pessoa que vocês tenham menos contato. Eu não diria que vocês não têm contato, que vocês conhecem todo mundo. Então, só tentem pensar aí, quem é você? Qual que é a sua excepcionalidade e qual é o seu objetivo. Aqui, pessoal, o objetivo, a gente está falando de uma empresa que você não está procurando emprego, querendo sair ou algo do gênero. Mas, o que você quer construir de plano B? O que você tem de paixão que você queira fazer na vida? O que você quer como projeto tirar da gaveta que você não tirou ainda? Então, assim, o que você está transitando com aquele sonho adormecido e que você pode colocar em prática? Tá? Então, aí, 1 minuto por participante, que vai ser o nosso pitch. A primeira pessoa fala, a outra ajuda a controlar o tempo. Aí é o inverso. Vocês vão trocar feedbacks e a gente faz mais uma rodada. Combinado? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Acho que agora deu, né? Quem é que achou fácil? Difícil demais. E aí, para pensar, gente, que a gente está falando de 1 minuto para falar de você, que você é a pessoa que mais conhece de você. Né? E aí a gente quer o quê? Que o chefe fale assim, putz, o cara não sabe quem eu sou.
né? O cara não me promove, fulano não me deu chance, não me ouviu uma ideia. A gente não consegue vender a gente em 1 minuto. Então, imagina aquelas pessoas de feira, né? Que todo mundo sai gritando lá. Se a gente fosse fazer a muvuca da feira, quem que a gente compra nessa história? Quem que consegue ter o melhor pitch para ser vendável enquanto profissional, carreira e assim por diante? Então, assim, e isso quando a gente traz para o mundo que está cada vez mais, que a gente fala da nova economia, que é as startups, é uma loucura. E, principalmente, aqui eu vi que a gente vai dando tempo, a gente não controla, né? Vai levando para o outro lado. Nas falas, né, nos pitches das startups, aquelas rodadas de investimento, alguém controla o tempo. Se você não chegou nem no slide de mostrar teu faturamento, teu tempo já deu. Puf, terminou. Não tem replay. Desculpa, passei. Não tem. Não tem VAR. Então, assim, a gente fez um treinamento e eu lembro que na época, isso já faz acho que uns 5, 6 anos, tem um vice-presidente, ele se aposentou. Ele falou para mim, Sil, eu quero que ele... Era uma turma de 35, eles querem que se apresente em 30 segundos. E eu brigando com ele, falei, imagina, é um talento, vai falar em 30 segundos. Ele falou, não. Ele falou assim, eu quero que ele pense de uma maneira criativa, a gente nem conhecia a linguagem de pitch, era para vender de uma maneira criativa. A gente deu o exercício antes, e eles trouxeram alguns em recortes de jornal, algum objeto, cada coisa diferente. E eu achava aquilo insensível pra caramba, né? A gente fala assim, como assim? E ele fala assim, já deu teu tempo, próximo, já deu teu tempo. Eu falava, você não quer nem ouvir as pessoas, né? Recortaram a revista, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí quando ele terminou e subiu no palco, ele falou o seguinte, gente, eu sei que eu fui duro com vocês, mas se vocês forem ter uma reunião com o presidente, com o CEO, com não sei o quê, te deu 15 minutos a 15 minutos. Pode ser a melhor ideia de vocês. O teu projeto não vai para frente se você não souber respeitar o horário. E aí, às vezes, a gente fica com dó do tipo, foi bem feito, foi legal, foi... E ali foi uma lição dura até para mim, porque eu tava já querendo brigar com ele, né, esganar ele. Como que você não ouviu as pessoas? Mas depois eu entendi. Por quê? Porque na vida real, quando você vai entrar, definir teu projeto, definir quem é você e tudo mais, você precisa realmente ter, né, isto mais ou menos no teu mindset para falar quem é você, né? E você não para se vender, tô procurando nem nada, mas como identidade de fato. Então, fica aí o exercício para a gente refletir, porque provavelmente se a gente rodasse um segundo tempo, vocês iam estar mais performante. E aqui, quem já ouviu falar neste termo, carreira slash? Então, carreira slash, pessoal, vocês viram quando eu me apresentei que eu falei das barrinhas. Essas barrinhas que se chamam slashes. E aí, por quê? São múltiplas identidades profissionais. A gente está falando de exercer algumas atividades simultaneamente. E aqui é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque na maioria do mindset nosso, quando a gente fala de trabalho, eu tenho uma carteira assinada com a FENAB, com a Renault, com isso e aquilo, não posso fazer mais nada da vida. Mas a tua vida é muito mais do que só X horas por dia para você estar trabalhando. Então, assim, você vai partir do princípio do quê? Que as coisas não sejam conflitantes, que tenha realmente um bom senso e tudo mais. E a gente não está falando que todas elas precisam ser fontes de receita. Mas a gente trouxe lá no Connect um executivo, ele estava expatriado, teve que voltar para o Brasil. Primeiro, teve que vírgula. Ele contando a versão dele, né? A gente falou de esposa que veste, Rafa, ele foi parecido. Ele falou, tô lá, né, casa expatriada, bonitinho. Ele ia para outro país que não era Singapura, contou para a esposa dele, achando que ela ia amar, porque é colégio internacional, tudo pago e tal. Ela falou, tô voltando pro Brasil com ou sem você. Por quê? Porque ele não se deu conta neste período que ela estava infeliz e que os filhos queriam voltar. E aí ele não tinha colocação para cá. E aí ele teve que pedir para sair. E aí ele falou assim, o que eu me dei conta? Que ao longo da minha trajetória, que eu considerava carreira de sucesso, eu só acumulei fontes de despesa. Compra uma casa na praia, compra não sei o quê, você aumenta o padrão de vida, quer fazer isso, quer fazer aquilo. 50% da decisão de ficar na empresa era minha e 50% não era minha. Então, quando ele precisou sair, que não tinha, né, o retorno, era muito disso. Como que você pode diversificar? Hoje, que nem ele fala, ele está como investidor, ele dá palestra, ele virou escritor, ele fez uma série de outras coisas também em paralelo ao mundo executivo. E vocês podem reparar nos LinkedIns das pessoas, tem um processo e uma transformação gradual. Quer dizer, por exemplo, o Gustavo, quero ser um presidente de um conselho, ele tem expertise para isso.
Quero fazer board que nem eu faço das startups. Eu faço à noite. Quero fazer mentoria de carreira. Então, assim, são coisas complementares e a maioria delas é pro bono, não é nem remunerada, mas que te dão um repertório de vida para a hora que eu quiser fazer uma transição, a gente consiga estar fazendo. Então, a gente fala muito de separar por essas barrinhas, que a gente chama de slash, e diversificar ao invés de uma carreira tradicional. E se vocês pararem para ver, está cada vez mais comum uma pessoa que é médico entrando numa área XPTO, uma pessoa que trabalhava em uma área Y muda, nossa, radicalmente. Antes não, antes era meio que quase pecado, né? Entrou numa coisa, continua naquela coisa. Não é que ainda seja normal, não é um processo fluido. Algumas organizações dão um pouco mais de estímulos, outras menos, mas está se tornando um pouco mais comum. E aí você vai fazendo, igual eu coloquei ali embaixo, eu sou executivo, sou conselheiro, sou investidor, e aí tem muitas possibilidades, né? Então, assim, a gente já é de uma maneira que às vezes a gente não traz para consciência, porque alguns podem estar trabalhando como voluntariado, alguns lideram alguma coisa na igreja, né? Já tem outras entregas que naturalmente você já faz, por quê? Pela tua zona de excepcionalidade. Então, isso acaba sendo natural. Então, quando a gente fala muito de marca pessoal e a reputação que a gente está construindo. E aí, se a gente lembra das marcas antigas, a gente valorizava muito mais as marcas das empresas, das organizações. E hoje, os indivíduos, de uma maneira geral, eles geram muito mais engajamento nas redes, porque pessoas conectam com pessoas. Na Renault, a gente lançou o ano passado um grupo de embaixadores internos, embaixadores da marca. E o que é? É a pessoa escrever o que ela quiser fazer, do jeito dela, não tem padrãozinho de comunicação, porque, primeiro, né, a gente quer criar programa e quer engessar o programa. Se a gente quer deixar fluido, é a identidade dela com quem ela conversa. Então, a gente tem operadores que falam com operadores, supervisores que falam com supervisores. Se você pega, tem um deles lá, que eu brinco com ele, que é um campeão, um supervisor de produção, tem 20 e poucos anos já de Renault. Os posts dele, toda vez que eu olho, tem 1000 e poucas curtidas, não sei quantas compartilhadas e tudo mais. Se eu comparar com outros executivos, não tem nem, sei lá, 1/10 do que ele consegue engajar as redes. E por quê? Porque a gente está falando de personalidade, de reputação, autenticidade. Então, e cada vez mais, seja no canal que for, não é se tornar um influencer ou algo do gênero. Quando a gente fala de ter uma reputação, a gente tem no nosso ambiente de trabalho. Se alguém tem um problema, por exemplo, eu já sei que fulano que sabe daquilo. Preciso de alguma coisa que deu problema, fulano resolve. De uma maneira indireta, a gente já sabe direcionar quando a gente tem alguma dor e algum problema. E aí a gente fala muito de quais são os mini-mundos que a gente está transitando. E aí é um cuidado, por quê? Porque a gente quer voltar para as bolhas, que é natural, é quentinho, tá bom? Mas quanto mais vocês almoçarem com pessoas diferentes, saírem em happy hours com pessoas diferentes, se conectarem fora, irem em algum evento, alguma coisa, para vocês ampliarem e trazerem repertório. Isso acelera bastante quando a gente está falando de mentalidade. Eu estou aprendendo aqui. Eu tive agora, recentemente, num evento que se chama SXACW, que é o South by Southwest. Ele é um evento que acontece em Austin. Eu fui com algumas pessoas que foram 14, 15 vezes, gente. Aquilo lá é uma maratona, mas tudo bem. Ele começa do dia 5 de março e termina no dia 15, então é muito tempo. Chega a ter 2.000 palestras, né, ao longo das trilhas, e aí é muita coisa que você, assim, é irreal, né? E no final do dia a gente se reunia com 30 e poucas pessoas para contar o que cada um viu no dia. Porque você consegue assistir 2 palestras de manhã, 2 palestras à tarde, muita sorte, 3 palestras. E aí, quando eu ouvi os outros, eu falava, eu acho que eu estou em outro evento. Porque como cada um ouvia uma coisa, é muita coisa diferente. Então, um falava de psicodélicos, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Só para vocês entenderem esse universo dos psicodélicos, eles estão querendo gerar, como se fossem medicamentos, não sei, medicinas, que gera estímulos diferentes para você ter emoções diferentes. Desde você ver uma cor mais aguçada, que eu já achei muito hilário, mas é uma briga que eles estão muito grande com o mercado farmacêutico de uma maneira geral, porque tem estudos que estão comprovando que quem está dependente, por exemplo, de tarja preta, medicamentos e tudo mais, com estes novos psicodélicos da vida, deixa de usar. Tem uma outra trilha que outras pessoas foram, que é mini cérebros, né? Sendo desenvolvidos, por quê? Tem um pesquisador que fala que o que você não pode criar, você não pode estudar.
Como o feto não pode ser estudado, a gente não sabe como que o cérebro é formado. E eles estão recriando, imaginando como que poderia ser o cérebro recriado, para quê? Para descobrir as doenças de Alzheimer e outras coisas e tudo mais. Eles já criaram 2 mini olhos, conectaram nesse mini cérebro e gera estímulo para andar. Quando ele mostrou o vídeo, eu fiquei assim, falei, oi, que parece que até um planeta andando no paralelo, sabe? Tipo, é muita coisa diferente. Por outro lado, tem muita coisa que a primeira palestra que a gente teve eu já vou estar no outro slide, ela falando do poder das conexões, que a gente já vai entrar um pouquinho disso. Então, são várias temáticas, é um mundo e um universo que você está falando com designers, com pessoas de outras áreas, enfim, mas a riqueza de percepções e de conteúdo que ele te dá. Uma das provocações de uma palestra, ele falava o seguinte, que o futuro do trabalho, eles têm um grupo nos Estados Unidos, que é do Great Place to Work, e outras empresas globais, que fala que a gente vai ter tipo uma playlist das nossas competências e multi-empregadores. Então, por exemplo, a gente sabe fazer várias coisas. Então, assim, não vai ser mais neste estudo, quando fala de tendências e futuro, que não vai ser mais só um empregador, mas que você vai fazer um trabalho, já tem muito. Vocês podem reparar que a nova geração está entrando com jobs, né? Estão entrando como PJ, não estão nem querendo mais. Eu fui numa palestra, estava com um executivo da Renault, de 20 e poucos anos de Renault, foi expatriado 3 vezes e tal. Uma pessoa igual a mãe falou assim, minha pergunta para ela, entrei numa empresa agora, uma empresa boa, mas eu não quero ter minha carreira igual a dele. Nossa, aquilo foi dolorido para ele, porque ele contando com o maior orgulho, e eu também, né? Tá tudo certo. Ele falou, porque como eu entrei na empresa, eu quero abrir minha startup. Porque as pessoas agora estão com mindset de outras coisas. Então, não tem certo, não tem errado. Mas, na mentalidade dele, é como se eu tivesse que abrir mão de uma coisa para fazer outra coisa. E agora a gente vê muita gente empreendendo, sendo intraempreendedora e tudo mais, e criando e fomentando coisas. A gente está falando de nanoformações, e por quê? Porque são formações mais rápidas. Tem gente que a gente vai olhar estudos que não estão fazendo faculdade, não estão querendo nem voltar e tudo mais. A gente está falando de metodologia de agilidade de aprendizagem. A gente está falando de viver experiências e aprender com o processo de experiência. Eles mostraram cases nos Estados Unidos de escolas que eles estudam 3 dias na semana. Os outros 2 não vão, mas eles geram estímulos e experiências diferentes para aplicação. Então, são coisas bem, bem diferentes do que a gente está acostumado. E comunidade de aprendizagem. Por quê? Porque você aprende muito por relacionamento com o outro. Tem alguns estudos que mostram que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí, quando a gente traz para pensar, a gente tem, lógico, as pessoas que são da família, os amigos e tudo mais. Mas sempre tem no teu grupo aquela pessoa que você fala, putz, o cara é sonhador, o cara batalha, o cara tá indo pra frente, o cara te estimula. E vai ter aquela pessoa que fala, putz, cara, nem pensa nisso, nem vá, não sei o quê. Então, assim, tem que refletir quem são as pessoas que te inspiram, que te animam, que te levam pra frente. A gente, de uma maneira, eu diria que sem ciência, a gente mais ou menos sabe aquelas pessoas que sugam nossa energia. Não precisava nem de estudo. A gente sabe quem nos faz bem quando a gente está junto, quem nos estimula e quem nos puxa para baixo. Mas tem pesquisas que estão comprovando isso, de quando você se cerca com pessoas que te desafiam, você começa a ver o mundo sobre outras perspectivas e outras coisas. Ops, vou aprendendo. O que a gente está falando também, pessoal? De algumas competências de quando a gente fala de carreira slash. Uma delas é a ambidestria. Ambidestria é a capacidade de assegurar o resultado do hoje, mas também pensar no resultado da manhã. Então, transformando isso para uma linguagem prática. Estou cuidando do meu dia a dia financeiro, beleza. E outra, todas as funções, eu brinco que são caóticas, né? Algum período do mês, ou é fechamento, ou é vendas, ou não sei o quê, tem períodos que desafiam mais. Você tem que assegurar o resultado. Mas uma boa parte da tua agenda, uns 20%, 30%, é o que você investe no teu futuro. Investir no teu futuro é você chamar uma startup para falar como que eu poderia automatizar isso, que parceria que eu poderia fazer para criar aquilo, é construir o seu futuro. E em qualquer operação é possível. Porque às vezes a gente quer culpar o outro para falar, não, minha área não é área de inovação. Não, todo mundo tem a responsabilidade de ter um olhar crítico para conseguir estar inovando. Inteligência emocional. O nosso primeiro grande desafio de competir é com nós mesmos. Então, assim, ali é o uso da emoção correta para desejar, né, aplicar de fato o que você quer e a intensidade. E aqui a gente traz alguns exemplos.
Se eu quero chamar a atenção de alguém, vou chegar chamando atenção, sei lá, rindo, se divertindo e tudo mais, você não está dando a emoção para a gravidade e seriedade que as coisas querem. Por outro lado, se você quer parabenizar, falar assim, nossa, que legal, e vier com uma cara enferruscada, você vai falar, putz, a pessoa tá me enganando, não é genuíno. Então, quando a gente fala de emoções, você tem que conseguir, de fato, transparecer o que você gostaria de transparecer. E uma outra competência que a gente tem começado a falar ultimamente é nexialismo. Alguém já tinha ouvido falar? Nexialismo, até eu achei um barato, né? Tem uma trilha que o Boticário está desenvolvendo muito forte nisso, que é a arte de conectar, eles falam dots, né? Que são os pontos. Por quê? Porque conectar pontos é você estar em uma palestra X ou em um bate-papo com alguém, você fala, putz, isso aqui correlaciona com aquilo. Não é A com B, né? Que o caminho A com B é o mais fácil. A gente está falando de conectar com C, com D, com Z, coisas que não são tão óbvias, e que você fala, se eu te apresentar para fulano, ele tem uma ideia bacana de projeto. Sabe essa habilidade de ser um conector, de construir pontes e de conseguir estar fazendo. E aqui, por isso que tem que ter uma maturidade organizacional. A gente fala muito de colocar a colher na área do vizinho sem o outro se sentir melindrado. Né? Então, assim, quando você fala que eu vi uma prática bacana, que é um chatbot para HR, não é ir chegar no Danda e falar, você não é da área de RH, deixa que aqui eu cuido. No passado era muito assim. Agora não, é fluidez. Fala, cara, eu vi isso em algum lugar, posso te apresentar e tal, para as coisas de verdade irem acelerando e se conectando. E aí, quando a gente traz para nós, pessoal, a gente está falando de... Eu falo uma coisa, ninguém entrega o que não tem. É natural. Para você entregar o que você tem, a gente precisa ampliar repertório. Quando a gente fala de ampliar repertório, se você não viver outros mini-mundos, se você não seguir outras coisas e não olhar outras temáticas, você não amplia teu olhar de mundo, teu olhar de vida. Então, o primeiro exercício aqui, todo mundo acredita que tem as redes sociais da vida, né? Seja qual for a rede. A gente é pilotado por ela, né? Porque tem os algoritmos. Então, aleatoriamente, você vai seguir gente que você nunca seguiria, temáticas que você não imagina e tudo mais, para dar uma bagunçada naquilo e vir assuntos diferentes para você. Porque isso já te estimula minimamente a X tempo que você olha a tua rede social por dia, você olhar assuntos diferentes. Porque senão vai ficar a mesma timeline que meio que repete do que a gente está vendo. E aí, como se manter relevante? Tem gente que adora ler, tem gente que adora estudar, tem a gente que tem inúmeras formas diferentes de aprender. O importante é aprender. Por quê? Porque a vida vai ser um ciclo. Então, assim, tem gente que eu não quero voltar para o mundo acadêmico, não vou voltar a fazer uma pós, tá tudo bem, não estou falando que tem que voltar para o modelo tradicional, mas a maneira com que a gente interage, e este aqui, por exemplo, é um dos momentos que vocês estão fazendo de trazer conteúdos, já vai gerando estímulos diferentes para ampliar o repertório de vocês. Então, o processo de aprendizagem, a gente fala muito de jornada lifelong learning, que é uma jornada ao longo, né, da nossa vida. Capacidade criativa. Então, assim, tá vindo a IA, todo mundo sabe, e aí o desafio é o seguinte, a nossa geração, eu diria que tem um ganho nessa história. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de não saber ainda, mas o time é curto. Daqui a pouco a gente vai precisar saber. E por que eu falo isso? Né? Então, todo mundo aqui tem os pais, os avós e tal, que tinham, começou a internet, eu não quero acessar, não tem essa escapatória, vai ter que acessar. Eu não quero acessar o app do banco. Meu filho, você está ferrado se você não aprender a baixar o app do banco para fazer um Pix da vida. Então, você tem um momento que você posterga coisas que estão chegando, mas tem um momento que já não tem escapatória. Então, quando a gente fala da capacidade criativa, se lancem a coisas que vocês não fazem ideia de aprendizagem, de testar, usar realmente a IA e outras coisas. Por quê? Porque o que nos vai nos diferenciar de um profissional para o outro é essa capacidade de realmente de estar questionando. Inquietude e inconformismo. É muito fácil a gente falar, não, tá bom, tá certo, tá isso, tá aquilo. Na grande maioria o que eu consigo transformar, o que eu consigo melhorar, o que eu consigo trazer de olhar novo. Não é uma competência fácil de se manter. Por quê? Porque a gente foi criado de novo para manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Não era bem visto ser teimoso no trabalho, ser questionador no trabalho ou algo do gênero.
Só que agora a gente está de um jeito de liderança que não é mais comando e controle, que as pessoas dão espaço, então dão abertura. Então, é usar um pouco desse espaço, lógico que todo mundo vai ter o seu jeitinho, sua educação e tudo mais, para falar, eu não concordo, acho que se fizesse da outra maneira, e conseguir estar colocando o teu ponto de vista e trazendo para a mesa. Porque o que é cômodo, né? Eu falo que quem cala consente. Tá lá numa reunião, todo mundo fala, não, tá de acordo, sai no corredor, mas não vai dar certo, não sei o quê. Mas não trouxe os pontos importantes na mesa. Então, isso é um ponto muito, muito bacana, porque cada um é diferente. Quando a gente traz para o perfil comportamental, traz um desafio, né? Alguém já deve ter ouvido falar de um teste que se chama DISC. O D é o dominante. Então, se você chega para um time de 10 pessoas e fala, cara, eu tenho um desafio, vamos ampliar a rede X. A pessoa bate no peito e fala, deixa que eu toco. É o cara que é o D. O S e o C, que são mais segurança e conformidade, ele vai falar, putz, tem risco, a gente acabou de abrir 2 operações, eu acho que não está numa... Sabe? Tem que ouvir todo mundo. O problema é que os outros são mais calados, são aqueles que não são ouvidos na mesa, e o gestor tem que ser muito safo para falar, putz, fulano, eu quero te ouvir. E dar voz realmente para todo mundo que está participando, que senão a tendência é que quem fala mais teve a ideia comprada e o outro acaba não conseguindo, né, colocar o seu olhar. E aí eu queria entrar em outro, né, assunto quando a gente está falando de ampliar ainda repertório, mas através do poder de ampliar conexões. Quando a gente fala de conexões, tem 3 grandes dimensões. Dimensão no que a gente fala de âmbito social, ecossistema e a questão realmente de nexologia que a gente acabou de falar um pouquinho. No social, ali eu trouxe a fotinho do SXSW, que é a palestra de abertura. O que ela traz? Ela traz que o social vai ocupar o mesmo espaço que o emocional e o físico tem tomado nas nossas vidas. Então, ela trouxe, por exemplo, que o emocional, a gente está falando falando de burnout, de ir para terapia, de trazer as pessoas que não estão se sentindo bem. Isso no passado eu não podia falar, vocês sabem disso. A gente está normatizando uma coisa que no passado, né, não podia estar trazendo à tona. Tem escolas colocando na grade escolar. Você está falando de times colocando profissionais para, né, tratar o emocional e tudo mais. A gente deu um peso e muito grande nessa área. Físico, então, nem se fala, porque físico faz tempo que a gente fala bastante do impacto disso na nossa vida. Mas ela fala que são 3 pilares para a longevidade, que é o social, o emocional e o físico. E o social, ele está surgindo agora, mas ele sempre existiu. Que nem ela falou assim, quem gosta de correr? As pessoas gostam de correr não é só pelo correr, porque ela gosta de conhecer pessoas, ela sai de casa, ela se relaciona, ela vai para academia. Então, assim, sempre está o social ali junto, que tira a pessoa de depressão, que faz um propósito ou algo do gênero. Então, está trazendo para uma realidade, né, de deixar realmente aguçado este ponto ali do social. E aí, uma temática que permeou em várias palestras do FX é que fala muito de chegar agora à era da saúde social. Tem estudos que falam do impacto na longevidade. Ela é escritora deste livro, A Arte e a Ciência de Conexões. E aí traz à tona vários âmbitos do quanto que impacta de verdade este âmbito de se conectar. Eles estão criando, para vocês terem ideia, comissão, né, no Fórum Econômico e tudo mais, OMS, e assim vai, porque estão se falando do mundo de epidemia de solidão. Quando você fala de solidão, é meio doloroso, né? Porque a gente vive cercado de gente, daquela sensação que como assim que a pessoa se sente sozinha? Mas tem muita coisa, estudos e pesquisas de um percentual gigante que está do lado de alguém, mas se sente solitário. Tem muito a ver ainda quando a gente fala, ali tem até alguns dados da Gallup, mas tem muita gente falando que está mais aguçado nos idosos e mais aguçado nos jovens e tudo mais, porque não saem jogar. A gente jogava na rua, brincava e tudo mais, a maioria fica no seu celular jogando e tudo mais. Tem uma vertente que fala que mesmo ele conectado, ele está conectado com alguém, com um amiguinho e tal, e o mundo dele de conexões é aquilo. Tem outros que ainda têm estudos antagônicos sobre o tema. Mas, enfim, está falando bastante aí de risco nesse sentido de solidão. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês terem uma reflexão, porque a gente fala assim, a solidão, aquela vovozinha que está abandonada lá na casa. E não é. Então, vamos só dar uma olhadinha.
Eu vivo sozinha. Eu estou sozinha a maior parte do meu tempo. No fim de semana, particularmente. Que opção, diga-se. Opção não. Foi uma opção antiga, digamos. E hoje eu diria que essa opção virou consequência. Meu celular não toca. Estou acostumada. Eu sei que fui eu que construí isso. Eu não saio muito. Eu descobri que eu fiz da minha vida profissional a minha vida social. Tinha dias que eu entrevistava várias pessoas de uma vez, 3 emissoras diferentes, eu lá entrevistando gente. Aquilo pra mim era meu social. E voltava pra casa, vamos fazer isso, vamos jantar aqui. Não, eu tô cansada, vou ficar em casa. Por quê? Estava satisfeita? Estava satisfeita, eu já tinha tido meu social. Quando eu me afastei desse meu social, quando eu deixei de trabalhar, comecei a perceber o que era realmente a solidão, que não era só aquela noite em que eu tinha memórias do dia. Então é isso que é ficar sozinha, ser sozinha, ter construído uma vida solitária. Eu construí, eu sou responsável por tudo que aconteceu comigo. E aqui, na continuação do vídeo, ela até fala assim, já teve vezes que ela chegou em casa, chorou, e isso não é só dela. Ao longo dessa jornada que eu falei dos executivos, eu trouxe um que ele chama, né, Maurício Benvenuti, mas ele é o Maurício da XP. Ele falou, e ele trouxe pra gente, ele falou, quando eu era da XP, todo mundo queria fazer reunião, marcar encontro, almoço, minha agenda não parava de bombar, e quando ele tomou a decisão de sair, ele falou, parecia que de um dia para a noite eu não era mais ninguém. Por quê? Porque aquilo que a gente construído do CNPJ, não era mais. Então, você tem que construir uma carreira novamente, ser reconhecido e assim por diante. Então, foi outro ponto aí que a gente traz quando a gente fala de solidão e que às vezes é mais comum. E aí é um exercício, gente. Às vezes a gente está do lado de alguém e fala, bom dia, tá tudo bem? Tudo bem. Você não tá tudo bem. Você não parou para ouvir de verdade. E às vezes a gente tem pessoas próximas precisando de algum afeto, de algum acolhimento e a gente não está ali para ouvir. E isso, quando a gente está falando, a gente fala de impactar em o quê? Felicidade. Tem estudos, se você for, né, Great Place to Work, vários outros perguntam a nível de camaradagem, de trabalho de equipe, de uma série de coisas. O que é isso? É pertencimento. O ser humano, ele quer ser amado, quer ser acolhido, ele tem necessidades básicas de fazer parte de algo. A gente está falando ali, tem alguns estudos que eles mensuram a quantidade de conexões. Tem perguntas-chave do tipo, você tem uma pessoa na vida para quem contar se você tiver um problema crítico? E aí você vai responder. Eles fizeram uma pesquisa no Butão, que é o maior índice de felicidade em outros lugares, para entender o que diferencia esses lugares de outros. E aí são aquelas pessoas que eles contam com o vizinho, com amigos, com não sei quem, que são aquelas pessoas que eles confiam. Às vezes não é a própria família, né? Mas são amigos. E aí a gente vai se distanciando e não vai mantendo perene essa comunicação. E aí, quando a gente fala disso tudo, né, aonde que a gente está inserido? A gente está inserido em um ecossistema. Pode pensar qualquer um da gente, não tem como fugir. A gente faz parte de um ecossistema. Quando a gente traz para a consciência, né, qual que é o ecossistema que a gente está inserido, a gente está vendo que ele gera oportunidades, que ele amplia nosso repertório, que ele vai impactar carreiras, ele vai nos inspirar a fazer coisas diferentes, desafiar certezas. Num passado não muito distante, um líder era o quê? A pessoa que tinha todas as respostas. Agora a gente fala muito que é o líder que sabe fazer boas perguntas. Porque não é mais o que é a resposta que vai mover. Até porque, como está mudando tão rápido, é quem que sabe questionar bem, desafiar e tudo mais, trazer para a reflexão. E aí a gente está falando de uma era que deixa a questão de colaboração muito mais evidente do que foi no passado. E aí, vocês já ouviram falar de collabs? Collabs, a gente vinha de um mundo de competição duríssima, né? Eu diria que se uma empresa pudesse falir a outra, né, era básico. Por quê? Porque era questão de sobrevivência. O que a gente foi observando? Que se eu falir a do vizinho, eu estou ferrado. Então, por exemplo, você tem no nosso mundo, universo de automotriz da vida, eu não posso, se eu tenho uma fornecedora de bancos, é bom que ela forneça para vários, porque ela ganha escala. Senão eu fico vulnerável, tem fornecedor que não aguenta. Então, quando a gente fala de competitividade, no passado não. Era muito de torcer para que o outro não fique. Agora a gente está vendo que não é bem assim. Lógico que vai ter uma competição e que faz parte, mas além disso, o mundo passou a colaborar para quê? Para gerar negócio. Então, quando a gente fala das collabs, a gente está falando de coisas assim que nunca imaginou. O primeiro fotinho ali é o Guaraná com o Boticário.
né, do quem disse Berenice. Quem imagina que uma empresa de cosmético vai fazer parceria com uma empresa, né, de refrigerante? Não passava pela nossa cabeça. A Carmel e a Fini, que bombou. Entendeu? Então, assim, tinha gente que nem comprava Carmel, não sabia nem quem que era, mas vai lá e obriga ela a correr atrás. O Babalu teve uma reportagem que falava que ele já não era mais nem conhecido. Por quê? Porque tem uma lei que não permite fazer propaganda para adolescentes, crianças e tudo mais. Então, o Babalu era a nossa geração de conhecer os Babalus. Os novos, só seus pais comprarem. E ali, não, resgata a imagem de marca, né, na campanha que eles fizeram. Então, de novo, a gente olha, eu brinco que é uma empresa A e B que você não faz ideia. A Natura com a Nespresso. E este case, no Connect, a gente fez um evento na ESPM, que eu trouxe a Global da Natura para falar. E a gente perguntou desse case. Ela falou que era uma reunião qualquer, e a pessoa foi tomar um cafezinho, né? Falou assim, putz, mas isso aqui... Porque todo mundo fazia a cápsula, jogava fora, estava acumulando lixo. Ele falou, putz, esse material é um material diferente. E se a gente fizesse e tal? E ele foi atrás, pesquisar e tudo mais, e apresentar uma proposta. Então, quando a gente fala de ligar os pontos de nextologia, é isso. Ele podia olhar aquilo, não tinha nada a ver com ele, não era, né? E é criar outras possibilidades. A primeira, que é Dolce & Gabbana com Havaianas, tem vídeos e reportagens que mostram fila quilométrica para comprar a Havaiana da Dolce & Gabbana, que foi uma edição limitada, e vendendo a horrores. No nosso passado não muito distante, o que a Havaiana representava? Como que você consegue mudar a imagem de marca gigante, fazer valer tanto algo que as pessoas, né, não queriam nem saber? Então, isso é para vocês verem o poder realmente de marcas. E aí, uma outra coisa que as empresas estão mudando, pessoal, é ecossistema. Então, ali eu trouxe o exemplo da Cacau Show. Cacau Show fabrica chocolate, ponto. Eles compraram o resort, eles compraram agora o parque de diversões, eles estão diversificando o portfólio deles. Por quê? Porque eles realmente acreditam de não ficar vulnerável só com uma frente e gerar experiências. E aí, de novo, está falando de mindset. E isso facilita porque ele diversifica mercados, amplia, né, o seu impacto, minimiza crises e assim por diante. Um outro grupo que eu conheci num case também, que eu não fazia ideia, eu conhecia a marca Centauro. Ponto. Não conhecia o resto, eu nem fazia ideia que existia. E aí tem o grupo SBF, que é este monte de marcas ali em cima. E aí, no case, eles trazem, por exemplo, que quem vai comprar um tênis, sei lá, vou chutar aqui um Nike que custe R$1.000, R$2.000. Você não compra a cada 2 meses, nem por mês. Eles não têm volume de vendas e tudo mais e de receita. Então, eles criaram essas várias outras empresas. Algumas dessas empresas geram experiências, locação, tem uma de dança, tem uma série de outras coisas. Então, a Centauro é responsável por uma fatia da receita deles e não pelo todo, né? Então, de novo, ele diversifica. Aí a gente está falando de uma outra que é a Randon Corp. A Randon é aquela que você está dirigindo, vê uma carreta na frente, as carretas da Randon, que é o que todo mundo conhecia. De novo, hoje, 30% da receita deles nos últimos 5 anos, tá? Que eles começaram com essas verticais. Não é mais... Só 30% da Randon. O resto, eles criaram verticais, criaram banco, criaram uma outra que é uma suspensão, criaram várias outras verticais. E o mesmo aconteceu com a Gerdau, que eles criaram a Gerdau Next. Por quê? Porque para não ficar vulnerável ao aço, e olha que aço todo mundo compra aço, né? E agora eu fiquei pensando que fizeram uma estratégia boa, né? Porque com essas idas e vindas do governo, enfim... Por quê? Eles criaram verticais de mobilidade, de sustentabilidade, de banco, fintech, outras coisas para não ficarem vulneráveis. Então, não é um processo fácil você trabalhar em ecossistema, mas é um processo que te amplia este olhar. Pode. Uhum. Do queijo eu nem sabia. Uhum. E falando de queijo, parêntese, nessa loucura da CXSW, gente, tem queijo sendo fabricado a partir de gás carbônico e luz. Eu não acreditei. E investido bilhões, tá? É uma coisa fora do, tipo, é irreal, assim, mas tudo bem. Depois a gente lê as reportagens que tem umas coisas muito loucas aí.
Aí, por que a gente está falando de empresas, pessoal? No final do dia, a reflexão é para nós. Qual ecossistema a gente está inserido? Como que eu me relaciono? O que eu estou acompanhando? O que eu estou lendo? O que eu quero antenar? Que propostas eu estou trazendo aqui para a FENAB e assim por diante? Mas, ao mesmo tempo, qual que é o poder do seu nome? Né? Então, a gente está falando de ter um .com.br forte, mas, ao mesmo tempo, a gente não perder a nossa identidade. Então, isso é importante ao longo da nossa jornada. E qual que é a força e a amplitude da nossa rede? Então, assim, a gente tem pessoas que a gente mantém em relacionamento, e aqui é cultivar. A gente teve amigos lá do ensino médio, a gente tem pessoas de faculdade, tem gente que as pessoas nunca mais se falaram, nunca mais se viram. E aí, quando perde o emprego, o que faz? Fulaninho, você, né, pode. Não é só para isso que a gente fala, gente. O network foi muito usado e mal usado de uma maneira só de sugar do outro algo. Ah, você me conecta com fulano, você me dá o contato do ciclano e assim por diante. Contato é poder, mas ele tem que ser muito bem gerenciado. Então, é cultivado para você realmente ter uma relação aí muito duradoura. E aí, a gente fala muito da importância de stakeholders, né? Então, vocês que atendem uma gama gigante, então, eu até brinquei, né, com o Rafa, né, e vocês impactam muitas vidas, seja com o programa social, seja com os programas, né, com as associações, os esportes e tudo mais. No final do dia, é relacionamento. E aí, é importante a gente trazer para o olhar, mesmo do indivíduo, qual que é o meu mapa de relacionamento? E aí, quando você traz, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo da Kelly que assumiu a cadeira X tempo atrás. Putz, será que eu me dou bem com fulano, com ciclano, eu conheço? Então, tem até um mapinha que fala, putz, se eu me dou bem é 2 mais 1. Putz, eu não conheço ele. Então, é neutra a opinião dele de mim e a minha dele. Ah, eu conheço fulano, mas eu me pegava com ele porque eu era da área X e ele da área Y, a gente não se dava, então é um menos. Como que eu volto a construir relação com essa pessoa? Então, assim, é importante a gente saber qual que é o mapa e como que eu estou transitando. E isso é para qualquer coisa. Eu tenho uma ideia que eu preciso aprovar um budget X para uma reforma. Como que é o teu mapa? Você consegue vender bem, você tem as articulações, até para conseguir a agenda das pessoas, é relacionamento. Porque senão, na ordem do dia, como que você consegue realmente colocar como prioridade e entrar nas temáticas que você precisa? Então, aqui, de novo, para a gente refletir quando a gente fala de conexões e do poder na nossa rede. Tudo na vida, pessoal, é intencionalidade. Né? Então, quando a gente traz para a intencionalidade, a gente para de funcionar no modo, né, modo piloto, né, piloto automático, para trazer para a consciência. Pô, eu preciso construir relacionamento, eu quero ampliar a rede X, quero ampliar o projeto social, preciso de novos parceiros para me ajudar a bancar, porque está colocando em risco eu conseguir budget, enfim. De novo, você vai conseguir mapear o que você quer chegar e construir a tua estratégia, de fato, para você conseguir atingir. Então, isso a gente fala muito de estar presente, de vivenciar a jornada e tudo mais, para você não passar a vida, olhar para trás e falar, o que aconteceu com a minha vida, o que eu fiz mesmo, o que eu não fiz. E não precisa passar a vida inteira. No final do ano, quando a gente faz o balanço do ano, né, eu falo que quem inventou o ano novo, para mim é maravilhoso. Parece que a gente reenergiza, porque a gente faz um balanço rápido do que foi bem e do que não foi, e a gente promete para a gente mesmo, metade a gente não cumpre, do que a gente imagina que a gente quer fazer no próximo ano, né? Metade a gente sabe que não vai, mas tudo bem. E aí a gente está trazendo, por exemplo, de novo, o nexialismo, que é uma mensagem para vocês. Como que vocês conectam pontos, pessoas e tudo mais. Então, para o objetivo que vocês quiserem estar trilhando, alcançando, benchmarking, enfim, o que vocês quiserem melhorar, como que vocês conseguem? Uma hora a cada 15 dias eu vou ouvir um case diferente, eu vou trazer alguém para me falar deste caso, eu vou conhecer uma pessoa nova, vou chamar no LinkedIn. Mas ele tem medo do LinkedIn, né? Eu não conheço fulano. Gente, o não você já tem. Primeiro começa por aí. As pessoas, normalmente, por essência, elas se doam. E daí você vai falar assim, eu queria conhecer o case, eu tô chutando, do iFood, do Boticário, da Natura, do sei lá quem. Você poderia sentar comigo e me explicar um pouquinho da área X? Normalmente ela vai te falar, vai ser um prazer, me passa uma agenda ou alguma coisa do gênero. Então, se lancem mais de coisas e temáticas que vocês têm interesse. E isso pensando tanto para o teu dia a dia FENAB da vida, ou para os projetos adormecidos que vocês têm aí no bastidor, que vocês também querem começar a estar trabalhando.
E a gente fala de uma competência que é de future proof, que é a prova do futuro. Por quê? Porque a gente teve o Covid, que ninguém imaginava. A gente achou que essa do Covid lindo, maravilhoso, de repente veio a guerra. Então, assim, cada pouco tem algo diferente no ar. Então, assim, vai vir muitas incertezas. Então, assim, de novo, esse mindset de mudança, de estar se adaptando, de estar olhando para as coisas é extremamente importante. Porque só a gente sofre porque não quer mudar, e aí sofre duas vezes, porque não tem escapatória. A mudança é inerente. Você vai ter que aprender a lidar com ela com uma fluidez melhor, para não ser realmente tão impactado. E aí a gente está falando de uma última mensagem que eu queria deixar para vocês antes de abrir aí para perguntas, que a mudança é uma porta que só se abre por dentro. Então, por mais que a gente, né, seja qualquer palestrante, você já deve ter palestrantes muito shows aqui, que instigaram, que falaram e tudo mais, e você fala, uau! Aí a gente sai dessa porta para fora, 3 coisas a gente grava da palestra dele, e depois outras você já nem lembrou mais. E eu brinco com isso, porque eu acabei de voltar do FX, fui anotando um monte de coisa dos meus rabiscos, anotações. É difícil você conseguir não ser engolido pela rotina e não voltar para as mesmas coisas que a gente vivencia. Então, o que fizer sentido para vocês, de temáticas, de modos operantes e tudo mais, para vocês conseguirem aos poucos ir implementando ao longo da jornada de vocês. Então, de verdade, agradeço, né, a participação aqui de vocês estarem me ouvindo, a abertura e tudo mais. Eu queria abrir aí para perguntas, se vocês tiverem, e a gente bate esse papo. Obrigada. Obrigada a você.